Metrópole Entrevista. Ricardo Lima conectado com a gente. Boa noite, presidente. Como é que vai aí esse começo de ano complicado com a Omicron? Boa noite, Chico. Boa noite, Daniele, James, Abraão. Prazer estar falando com vocês, né? Desde já queria desejar aí um ano novo próspero para a gente. Estamos aqui com tudo pronto, né? Em diálogo constante com o governo, com os clubes sendo testados, e a gente espera que ao dia de amanhã tenhamos notícias positivas, que a rodada ela possa ser toda concluída com êxito entre sábado e domingo. Agora, essa rodada, presidente, já vai ter esse novo decreto do governo para 3 mil pessoas de limitação de ingresso, é isso mesmo? Nós já estamos adequados, tínhamos formalizado todos os órgãos públicos, os pedidos dos clubes, mas fomos surpreendidos com o decreto e logo em seguida mantivemos um contato e já readequamos as partidas de futebol, decreto estadual, até porque eu sempre disse, sou um parceiro do governo do estado, jamais iremos colocar o futebol acima da ciência ou de vidas humanas. Muito bem. Presidente, a gente sabe que essa cepa, essa Omicron, ela é muito mais contagiosa, embora mais leve, né? Só que com esse contágio muito rápido pode acontecer de você ter o elenco comprometido e o time não poder ir a campo. A federação já está preparada para esse tipo de possibilidade que vem aí pela frente? Sem dúvida, Chico. Nós fizemos um conselho técnico ainda em novembro e isso ficou bem claro e definido. Então, por regras, nós temos algumas alternativas e algumas obrigações. Uma delas é que o Campeonato Baiano ele não existe limite de inscrições, tá? E um clube, se ele tiver no mínimo 13 atletas aptos, ele tem por obrigatoriedade ir ao campo. Lógico que a gente vai estar sempre visualizando as condições dos outros atletas, principalmente pela nova norma da OMS, em que se alguém tiver com o Covid contagiado, mas que seja assintomático, ele se afasta ali por 5 dias, diminuindo esse tempo de enclausulamento, né, a chamada quarentena. Então, nós temos algumas obrigatoriedades, mas iremos sempre utilizar o bom senso e preservando sempre aqueles que são os principais atores do futebol. Presidente, a gente estava conversando hoje aqui, somos saudosos dos campeonatos baianos de nosso tempo, eu e James, e estávamos lembrando de alguns times que eu não ouço mais falar. Eu queria até aproveitar a conversa com você para matar a curiosidade da gente, o que é que aconteceram com esses times. Dos que a gente falou aqui, Catuense, Leônico, Redenção, foi isso, né? Galícia também. O que é que aconteceu com esses times, presidente? Ipiranga, exato. Na verdade... Serrano. Nós temos diversos clubes, esses são alguns lembrados por vocês, mas a gente vem fazendo um trabalho para trazer novamente esses clubes para o cenário do futebol baiano. A maioria deles que você citou aí retorna no ano 2022, o Ipiranga, a Catuense, o próprio Galícia. O Redenção está preparando a sua documentação para que possa retornar ao futebol. Então, nós criamos um plano de resgate desses clubes, principalmente aqueles tradicionais, e temos plena convicção que, com a parceria que hoje nós temos junto a eles, junto à esfera pública e privada, a gente vai conseguir resgatar esses clubes, fazer com que eles tenham uma qualificação e que possam dar seguimento à sua grande e vitoriosa trajetória. Agora, presidente, ainda falando nessa questão do fortalecimento do nosso campeonato, os principais clubes baianos, Bahia e Vitória, foram rebaixados no Campeonato Brasileiro. O Vitória para a Série C, o Bahia para a Série B. Até que ponto esses rebaixamentos impactam no Campeonato Baiano? Mais uma vez, gente, grande abraço. Gostaria de estar dando essa entrevista para você numa segunda, após o feijão famoso lá, né, que venho acompanhando aí as suas colocações. Mas lá vamos lá. No Candial? Exatamente. Legal. Então, isso tem impacto direto, né? Primeiro, o impacto no cenário nacional, né? Porque o ranking das federações ele é medido através do desempenho dos seus clubes em competições nacionais, né?
e sem os grandes clubes, e aí a gente vai trazer aqui como carro-chefe Bahia e Vitória, isso faz com que a gente tenha uma arrecadação inferior, faz com que os patrocinadores não cheguem tão próximo, né? E isso é necessário no momento de grandes dificuldades que a gente vem passando. Assumi a federação em janeiro de 2019 e em janeiro de 2022 a gente está aí com praticamente 2 anos com as atividades sendo totalmente reinventadas e a gente tem que se superar a cada dia. Mas a gente espera que eles tenham um poder de recuperação muito grande, que o ano 2022 seja o ano da virada, e a federação vai estar sempre ao lado dos seus filiados, seja no momento de glórias ou de derrotas. Tem uma lembrança, a gente está falando de lembrança aqui, do tempo em que os campeonatos regionais eram fortes, não é só uma questão da Bahia, a gente sabe que, na verdade, o campeonato regional vem sendo, inclusive, questionado como possibilidade, tem propostas de, por exemplo, ser só Liga do Nordeste, Sudeste, não ter mais Campeonato Paulista, Campeonato Baiano, Campeonato Pernambucano. Eu lembro de um final dos anos 90, quando a Federação Paulista de Futebol, para fortalecer o seu campeonato, entre outras medidas, chegou até a comprar o passe de alguns jogadores e sorteá-los entre os clubes. Nessa, por exemplo, Marcelinho Carioca, que não estava disputando o Campeonato Paulista, foi comprado pela federação e acabou disputando, depois de um sorteio, o campeonato pelo Santos Futebol Clube. A Federação Baiana pensa que estratégias para tornar o nosso Campeonato Baiano mais atraente? Bom, essa é uma estratégia que foi utilizada assim, se não me engano, até o próximo ano 94, algumas federações elas adotaram essa estratégia. Ali, naquele momento, ainda existia a lei do passe, né? Alguns eles poderiam fazer isso. Hoje nós temos um impedimento através da legislação. Um clube ele tem que contratar esse atleta por, no mínimo, 90 dias, e isso inviabiliza um pouco esse tipo de processo. Além do que, para que possamos fazer um movimento como esse, a federação teria que ter uma pujança financeira muito grande, né? O que hoje não é o caso. A gente vem com estratégias de desenvolvimento diferentes, de aprimoramento, de qualificação da nossa base de futebol, principalmente em todos aqueles que militam dentro do futebol, porque a gente entende que com a cadeia produtiva cada vez mais qualificada, a gente pode ter outras alternativas. Mas a alternativa que nós temos hoje é buscar realmente as iniciativas privadas e públicas através de projetos para tentar diminuir os custos desses clubes, uma vez que o momento é tão diferenciado de outros anos. Para que você tenha ideia, apenas no Campeonato Baiano, se tratando de arbitragem da primeira à nona rodada, a federação desonerou esses clubes em aproximadamente 350 mil, arcando com todos esses custos. Em premiação, nós estamos colocando aí aproximadamente 450 mil. Então, eu estou falando do montante aí num período conturbado, num momento muito difícil, de aproximadamente 750 mil a 800 mil reais. Então, esses são números que parecem não ser expressivos para o futebol, mas que traz uma tranquilidade aos nossos filiados, faz com que eles possam investir dentro das suas categorias e qualificar os seus elencos. Hoje a CBF, presidente, é presidida pelo seu aliado, o ex-presidente da federação, Edinaldo Rodrigues. Com a situação, primeiro, como é que anda o diálogo entre vocês, e se com a queda de Bahia e Vitória, ele tem como ajudar aqui nas nossas arrecadações da Federação Baiana em si? O diálogo ele é constante, né? Edinaldo está lá, como bem dito por você, a gente espera que ele fique, porque isso torna o futebol nordestino, o futebol baiano cada vez mais forte. Lógico que ele precisa ser isento de algumas decisões, não deve, não cabe privilegiar o futebol baiano, mas por ter dirigido a federação 18 anos, ele tem um olhar diferenciado para o nosso futebol e sabe as nossas necessidades. Não tenha a menor dúvida que ele estará sempre olhando para o futebol baiano. Foi assim nessas últimas rodadas, em que a gente mantinha um contato, né, observando ali os critérios de arbitragem, os critérios técnicos desenvolvidos para a competição, e nós com certeza estaremos brigando para que os nossos clubes possam
em 2022 fazer uma temporada totalmente diferente, voltando aos seus lugares de onde jamais deveriam ter saído, né, mas sempre com muita isenção. E se tratando especificamente de arrecadação e projetos para o futebol baiano, posso dizer a você que já temos 2, inclusive encaminhados para a CBF, o que fez com que a gente desafogasse aqui os nossos clubes nas questões de arbitragem. Presidente, muito se fala que a Copa do Nordeste esvazia e tira interesse dos clubes do Campeonato Baiano. Como é que a FBF enxerga isso? Perfeito, Chico. James até lembrou na última pergunta e eu acabei não sendo tão incisivo quando ele falou da Copa do Nordeste, né? Ele falou que muito se fala em acabar os campeonatos estaduais. Eu diria a você que é muita falácia as pessoas dizerem isso, porque os estaduais são competições que vocês criam rivalidades e, além de você criar as rivalidades, você tem acesso às competições nacionais. Então, se acabam os campeonatos nacionais, como se daria os acessos aos campeonatos de Série D, Copa do Brasil, a própria Copa do Nordeste? Agora, isso que você diz é uma realidade. Nós temos 2 competições para que possam ser realizadas em 16 datas, né? Quando apenas o Campeonato Baiano ocupa 13 e a Copa do Nordeste outras. Então, para quem tem competições regionais, isso é um grande quebra-cabeça que você precisa montar. Para que eu pudesse montar a tabela do Campeonato Baiano, esse ano, eu contei com a boa vontade da CBF para que a Copa do Nordeste ela fosse concluída após os términos dos estaduais, porque eu chegaria o dia 3 sem data para conclusão do Campeonato Baiano. Então, a grande engenharia que nós temos que fazer para modificar esse processo, eu já disse claramente na CBF que sou totalmente a favor da Copa do Nordeste, de qualquer outra competição que a gente traga frutos para os nossos filiados, que a gente traga retorno financeiro, e a Copa do Nordeste ela faz com que nós tenhamos esse retorno. Agora, eu acho que a gente precisa fazer uma discussão mais ampla, e assim tratar ela de uma forma em que nós tenhamos 2 produtos fortes, mas que possam ser tratados em períodos diferentes. Mas até que isso seja decidido, a gente precisa fazer o que temos que ser feito e adequar as datas para que as 2 competições sejam realizadas. Muito obrigado aqui pela conversa com a gente, presidente. Boa sorte aí para o Campeonato Baiano, que comece em paz. Eu que agradeço, quero deixar um grande abraço para todos vocês, a James, a Daniela, a você, a Abraão, ao seu pai, né? É sempre um prazer falar com todos vocês. Sinto saudade da casa, faz tempo que não vou aí. Então, quero dizer que a federação vai estar sempre à disposição de todos vocês, de toda a imprensa baiana, de todos os torcedores, e sempre ao lado dos nossos filiados. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, presidente. Conversamos com o presidente da Federação Baiana de Futebol, Ricardo Lima.